Olá, senhores. Estou vindo aqui então para responder a dúvida de um inscrito nosso aí, um seguidor nosso no canal, com relação a plano inclinado, principalmente, né? Em pista com sobre elevação. Como está na imagem aí para vocês, tá? Então, olha que bacana. Vamos considerar que o bloco cinza ele está em equilíbrio e em repouso na posição que ele se encontra. Então, nós sabemos que as forças que atuam aqui tenho força-peso. Oxe, a caneta falhou por quê? Ih, agora vai travar. Pronto, voltamos. E aí, então, aqui, ó, nós temos a nossa força-peso. E aqui, como o bloco comprime a superfície, por reação, a superfície comprime esse bloco com uma força que nós chamamos de normal, certo? E aqui nós podemos falar, né, como está em equilíbrio, situação de equilíbrio, a gente pode dizer que é normal e o peso se anula. Show? Na situação de baixo, onde nós temos um plano inclinado, aqui nós teríamos, se ele está em equilíbrio, né, a força peso. Peão, você desenhou no lugar certo o peso? Não. A gente normalmente desenha no centro de gravidade, né? O ponto correto seria no centro de massa desse corpo aí. Mas eu vou desenhar aqui para facilitar nossa matemática apenas, tá? É o peso do corpo. O corpo comprime a superfície por reação à superfície comprime esse corpo. Então aqui eu tenho uma normal. A normal sempre perpendicular à superfície, indo da superfície para o corpo, certo? E paralelo a essa superfície, já que eu estou garantindo que esse bloco está em equilíbrio, então ele tem que ter atrito, né? Para poder ajudar a segurar. Paralelo a essa superfície, contrário ao deslizamento, nós temos uma força de atrito. Como que a gente trabalha na situação desse plano inclinado? Em qualquer situação, tá? Você precisa achar uma linha de ação. O que é a tua linha de ação? A tua linha de ação é onde você tem uma tendência em ter aceleração ou onde você tem uma aceleração. E aí você vai traçar um eixo X e um eixo Y. A tua linha de ação tem que ser o eixo X, o outro eixo é o perpendicular a ele, que seria o eixo Y. Por exemplo, no primeiro caso, a única tendência que esse corpo teria aqui, além dele ser elevado por alguma força externa, que não é o caso, era ele ter sido lançado e ele ter um movimento para a direita ou para a esquerda, ou ele passar a ser empurrado para a direita ou para a esquerda. Então existe aqui para nós, colocar em verde, uma linha de ação que é para onde ele poderia estar acelerando ou para onde ele deve estar sendo acelerado caso ele tenha uma resultante ali. Esse carinha representa para nós o nosso eixo X. E aí, perpendicular a ele, nós teríamos o que nós chamamos de eixo Y para nós aqui, certo? O que é importante a gente entender? Que nesses eixos a gente desenha eles para poder saber quem é necessário decompor. Quando você olha, se as forças estiverem sobre os eixos X ou Y, ninguém precisa ser decomposto ali. Você já pode trabalhar com situações de equilíbrio ou aplicando a segunda lei de Newton em caso de ter aceleração. Mas quando tiver alguém fora desses eixos, aí você vai decompor aquele cara que está fora, decompor uma componente horizontal e uma vertical, uma sobre o eixo X e uma sobre o eixo Y. Por exemplo, no caso 2 do plano inclinado, a tendência desse bloco é querer acelerar para baixo, ou se eu aplicar uma força, é querer acelerar para cima. A tendência dele é querer se mover, acelerar, ou se ele tiver uma aceleração ali, ele vai estar acelerando descendo o plano ou subindo esse plano. Então a gente percebe que a linha de ação dele está aqui, ó, paralela ao plano. É aqui que se encontra o nosso eixo X. Perpendicular a ele, nós vamos ter o que nós chamamos de eixo Y para nós. Fechou não? E aí a gente vai analisar se é quem é que eu tenho que decompor, quem é que está fora dos eixos X e Y. Normal já se encontra em um dos eixos, que é o Y. Força de atrito também. Quem está fora é o peso. Então, nesse caso, é o peso que a gente vai decompor. E se você não lembrar de uma regrinha prática, procura aí no canal, numa playlist de dinâmica, tem lá plano inclinado como funciona. Tem uma aulinha que eu deixei lá para mostrar da onde vem o PCN e o PCOSN e depois a regra prática que é mais fácil, né? Aqui, meninos, obviamente que a gente vai decompor o peso, então nós vamos ter uma componente paralela ao plano e a outra perpendicular ao plano. E aí, essa que é perpendicular ao plano e essa que é paralela ao plano é muito fácil. Uma é o vetor que eu estou decompondo, né? Que é o peso, vezes seno vezes cosseno. E olha só que bacana, se você soltar esse bloquinho,
sem atrito, ele não estaria pecendo o plano. Ele está descendo. Vamos falar que ele está pecendo o plano. Portanto, você já sabe que a componente que você tem aqui é o pecendo de alfa. Logo, a outra componente é o P cosseno alfa. Lembre-se que ao decompor um vetor, você não trabalha mais com esse vetor, você trabalha com as componentes dele. E numa situação de equilíbrio, quem puxa para cima tem a mesma intensidade que quem puxa para baixo, no eixo Y, né? Então a normal, ela se equilibra com o P cosseno agora, e não com o peso. E o P seno, ela se anula com a força de atrito, caso haja um equilíbrio. Se houver uma aceleração ali, você aplicaria a segunda lei de Newton, né? P seno menos atrito é igual a massa vezes a aceleração. Belezinha? Agora, olha para a direita. Na direita, eu estou trazendo a imagem de uma pista de corrida, um oval, muito provavelmente, onde existe uma sobrelevação dessa pista. Para que existe essa sobrelevação da pista aqui de ângulo beta, que ele chama ali para nós? Para que os carros possam fazer essa curva em maior velocidade. Vamos supor que não tivesse atrito. Se o carro vem em alta velocidade numa pista, numa curva plana, horizontal, ele tem uma tendência a escapar pela tangente. Mas com uma sobrelevação, aqui existe uma tendência dele escorregar para dentro da curva, porque vai atuar o P seno, certo ou não? E aí a inércia dele quer tentar jogar ele para fora. E isso daí faz com que esse veículo possa fazer a curva em alta velocidade, numa velocidade maior do que se essa plana fosse, essa pista fosse na horizontal ou com uma elevação baixa ali para nós, certo? Bom, o que a gente precisa enxergar de novo? A linha de ação. Forças que estão atuando, estamos desconsiderando atrito aqui, tá? Normal, que já veio desenhado nessa imagem, ó, perpendicular à superfície, e o peso, que é vertical para baixo. E eu agora vou trazer aqui, ó, o desenho de uma circunferência para nós, só para a gente enxergar como ele está atuando, ó. Percebam que esse carrinho, ele vem aqui, ó, tentando fazer uma curva num plano horizontal. Então perceba que ele está vindo de uma posição aqui, ó, passando por esse ponto, e ele pretende continuar na mesma altura, só fazendo a nossa curva. Perceba que ele não sobe nem desce nessa curva. Ele gira, ele não chega a completar uma volta, mas ele gira num plano horizontal para nós. Dessa forma, eu posso garantir então que a minha linha de ação, ela está aqui. Uai, peão, por que, que a linha de ação está na horizontal? Porque agora esse veículo provavelmente não está aumentando nem diminuindo a velocidade, portanto ele não vai ter uma aceleração escalar, mas ele faz curva. Então ele tem uma aceleração que nós chamamos de centrípeta, que é uma aceleração que aponta para o centro de uma curva ou o centro de um movimento circular. Então, sempre que eu falei no começo, a linha de ação é para onde existe aceleração ou onde há uma tendência em ter aceleração. Nesse caso, eu tenho uma aceleração, a centrípeta. Então, é ali que está a minha linha de ação, na direção da aceleração centrípeta, ou seja, na horizontal. Portanto, o eixo Y vai estar para nós aonde aqui? Na vertical. Esse eixo X na horizontal e Y na vertical mostra para nós que o peso já está em um dos eixos. E quem vai ser decomposto aqui é a nossa normal. Vou até aumentar um pouquinho ela aqui para nós, ó. Então a nossa normal está aqui inclinada. A gente iria decompor essa força projetando uma componente na horizontal e uma componente na vertical. Então aqui eu tenho esta componente horizontal em função da normal, esta componente vertical também em função da normal. Portanto, aqui, ó, não tenho mais a normal, porque eu transformei ela em duas componentes. Uma NY, a outra NX. E aí você teria que fazer uma análise desse ângulo beta, teta, alfa, não importa o ângulo que ele forneça para vocês, tá? Para você descobrir quem é o NY e o NX, se é N cosseno teta ou N sendo teta para vocês. Mas perceba uma coisa, aqui a NY tem a intenção, né? Ela tem a função de anular o peso, para que esse corpo nem suba na rampa, nem desça na rampa. Ele não vai escorregar para dentro da curva ou para fora dela. A NX, ela tem o papel de resultante centrípeta. Então, é uma resultante que aponta para o centro do movimento circular. Você aplicaria a segunda lei de Newton, que é a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, aqui no nosso bloquinho, normalmente, quando a gente percebe que ele vem fazendo aquela curva num plano horizontal, a linha de ação para nós está aqui, ó, na horizontal,
Portanto, a outra linha seria na vertical aqui para nós. Então, as forças que eu iria ter que decompor, peso vertical para baixo já está em um dos eixos, eu não preciso me preocupar. Normal, perpendicular à superfície, da superfície para o corpo, é ela que a gente deveria decompor aqui. Por esse motivo que num plano inclinado, mas onde o corpo realiza uma curva, né, como se fosse uma pista com sobrelevação, a gente acaba decompondo a normal e não peso para nós. Fechou, senhores? Espero que tenha ajudado. Um grande abraço aí. Até mais.